boa noite, sejam bem-vindas. Eu sou Vanusa Novaes, aqui é a revista Mulher em Foco e hoje nós teremos na coluna Forte e Corajosa uma pessoa muito especial. Seja bem-vinda cada um de vocês. Quero convidar o convidado especial da noite, que é o nosso pai, é o meu pai, é o teu pai. Esse ele não pode faltar em nossa festa, né? Espírito Santo, Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho. Obrigado, Jesus, pela tua provisão. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo na casa de cada uma dessas pessoas que estão aí hoje. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela tua proteção. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu quero convidar a vocês a estar enviando a setinha e convidando outras pessoas para estar aqui nesta live com a gente hoje. O nosso convidado é Alexandre, o ex-Paquito, que hoje ele é missionário. Ele e a esposa na África. E vai fazer um bate-papo com a gente hoje aqui. Envia a setinha, convida outras pessoas para estar com a gente nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o plano da Mulher em Foco. Vocês estão ouvindo bem? A TIM inovou mais uma vez e fez uma parceria inédita. Estão ouvindo bem? Ótimo. Eu quero falar desse planner da Mulher em Foco. Né? Se você, mulher, tem interesse de sair nesse planner, ele é maravilhoso, gente. Tem cada coisa muito especial, tem livros. Se você quiser sair nesse planner com sua foto aqui, são 12 mulheres. Estamos convidando vocês, mulheres, que têm interesse de sair nesse planner da revista Mulher em Foco. Venha, procura a nossa produção e venha sair no planner da Mulher em Foco. A palavra diz assim, estou vendo muita gente especial hoje, estou vendo o pastor Marcelo, minha apóstola Linda, está aqui também, Thalita Rendeiros, Paranhos, um forte abraço. Estamos aqui, nós da revista Mulher em Foco, para receber vocês e os nossos convidados hoje. A palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é o nosso Pai. Quem liberta é Jesus. Quando a gente conhece a palavra, né, e aceita Ele como nosso Salvador, nosso protetor, assumimos a nossa identidade de filho, de filha. Esse Pai toma conta da minha vida, esse Pai toma conta da tua vida. E a nossa vida não é dirigida mais pelas minhas vontades, pelo meu querer. Ela é dirigida pelo querer do nosso Pai. Ela é dirigida pela vontade do nosso Pai. Não mais sou eu, mas é Cristo que vive em mim. E o nosso convidado de hoje, ele escolheu essa verdade. Ele escolheu essa verdade. A identidade dele é muito bem resolvida, porque ele descobriu um pai que tem cuidado do Alexandre de uma forma linda e maravilhosa, da família dele também. E o Alexandre hoje, ele mora na África, tem um projeto maravilhoso. Ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto que ele tem lá na África, dessas crianças, que ele toma conta dessas crianças, ele e a esposa dele, e ele vai contar um pouquinho dessa história para mim e para vocês. Eu quero dizer, mais uma vez, né, agradecer do fundo do meu coração ao Alexandre por aceitar o nosso convite, dizer seja bem-vindo. A revista Mulher em Foco te recebe com muito carinho, né, com muito carinho. Espírito Santo, o comando é todo teu. Seja bem-vindo no nosso meio. Convidar o Alexandre para estar aqui.
Gente, envia a setinha, convida outras pessoas para estar com a gente ouvindo essa entrevista. Olá, Oi! A paz do Senhor, Alexandre. Está ouvindo direito? Está ouvindo bem? estou ouvindo bem, graças a Deus. Obrigado pelo carinho, pelo convite e a oportunidade de poder estar junto com vocês e numa expectativa grande para poder falar um pouco daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E é isso aí, muito contente, uma expectativa muito grande, ó. Oh, graças a Deus por isso. Eu quero dizer a você mais uma vez, né, que eu estou muito feliz em te receber aqui na revista, na coluna Mulher em Foco. Seja bem-vindo. Mais feliz ainda em saber que você conhece os meus pastores na Itália e deixar assim um forte abraço para você, um forte carinho para você. Alexandre, nosso bate-papo hoje vai ser um bate-papo muito agradável. Eu quero que você se sinta à vontade, se sinta em casa e fale aquilo que Deus colocar no teu coração. Nós gostaríamos de saber como foi a sua conversão, como foi esse convite, né, de aceitar a Jesus, de servir esse Pai tão maravilhoso. Amém. Primeiro me apresentando, meu nome é Alexandre. Para quem está me conhecendo hoje, deixar um abraço para todos que estão entrando aqui nessa live. E eu tenho certeza que peço, como eu estava ouvindo, a irmã estava falando, que a direção é do Espírito de Deus e que possa ser tudo falado aqui para a glória do Senhor, né? Que eu possa diminuir e o Senhor engrandecer. Então, mesmo na parte da conversão, né, todo um trabalhar do Espírito de Deus, uma vida que eu vinha trabalhando com música, cinema, televisão, shows, mas buscando a glória própria. E aí vem o Senhor com a sua infinita misericórdia, derramando da sua graça, direto do trono do Pai e me alcançando, né? E nisso, um trabalhar da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, eu que vivia buscando a fama, o sucesso, os aplausos e muito mais coisas para a glória própria do Senhor. E aí sim, não, para a glória própria, né? E não a do Senhor. O que aconteceu? Jesus, ele me transformou e começou a impactar a minha vida de fevereiro de 95 para cá. Mas eu acho que, como é que está a imagem para vocês aí? Eu acho que não está tão boa, é verdade? Isso, a imagem sua está um pouco assim desfocada. Eu vou sair e Acho entrar de novo. Então, certo. Vou convidar o Alexandre mais uma vez para estar aqui em nossa live. Gente, envia a setinha, convide outras pessoas para estar com a gente. Melhorou? Aqui. Melhorou muito. Então tá jóia. Voltando então, mas deu para ouvir a introdução ou falo de novo? Sim. Deu para ouvir. Pode ficar à vontade. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui agora o volume, só um minutinho. Melhorou agora? Sim, ótimo. Então, eu estava falando que esse impacto de Jesus na minha vida foi inclusive de uma forma sobrenatural, porque não foi que algumas pessoas vieram me falar de Jesus, tipo, Jesus te ama, ou tentar me levar para um culto, né, num templo. Muito pelo contrário. Eu tinha outros segmentos religiosos e Deus, que não tinha nada a ver com a Bíblia Sagrada, que não tinha nada a ver com o Senhor Jesus. E melhorou a luz agora? Sim. Então tá. Melhorou. E o que aconteceu foi que o Senhor, através de um som, sobrenaturalmente, eu estava mais de um quarteirão do local onde vinha, estava tendo um culto ao Senhor, mas era num cinema, e nesse cinema era impossível você ouvir o som saindo, né, do cinema.
E o Senhor fez com que eu ouvisse esse som. E através desse barulho, me levou até um templo cristão onde estava tendo um culto. E de lá, daquele momento, o Senhor transformou a minha vida, resumindo bem, Ele transformou a minha vida. E de fevereiro de 95 para cá, eu não consigo fazer mais absolutamente nada que seja para ou levar a palavra do Senhor, ou louvar a Deus, ou usar os dons que Deus me deu para a glória dele. Então, foi uma mudança radical. Eu costumo falar que quando você tem um impacto com Jesus na sua vida, tem que ser radical. Não tem como você olhar para trás e querer voltar a fazer o que fazia para uma glória própria, no meu caso, né? Não tem condição. E de lá para cá, o Senhor vem mudando a cada dia, e até que o Senhor me recolha, ou o Senhor venha buscar a igreja, eu não tenho outra opção, e não tenho outro desejo a não ser servir o Senhor. Amém, Alexandre, amém, realmente. Né? A melhor escolha que você teve, que eu tive, que eu tenho, né? É servir esse Pai poderoso. Alexandre, como surgiu o chamado missionário? Quando você descobriu esse chamado? Como você foi chamado para ser missionário? Isso foi acontecendo naturalmente na minha vida. Como aconteceu? Eu venho de um mundo de show, de fazer, cinema, concertos. À noite, uma vida artística é muito boêmia. Então a gente saía de shows, não tinha sono, ia para algum barzinho ou alguma boate, enfim. Então, quando o Senhor impactou a minha vida, eu não tinha sono de madrugada. Eu custava dormir. Então eu falei, vamos usar então isso para eu poder evangelizar. E eu comecei então a ter essa vontade de levar a palavra do Senhor nas madrugadas, ou seja, para mendigos, para aqueles garotos de rua, um pessoal que ficava à noite acordado. Sim. Então já foi acontecendo aí, eu acredito que uma vocação e uma predisposição a poder falar do amor de Deus para outros, né, num horário diferente, mas já tendo esse desejo de ajudar os menos favorecidos. Então, eu entendo que isso já foi um início do preparo para que o Senhor me lance, então, para um campo transcultural. Então, começou no Brasil, começou em casa, começou falando ali nas regiões do centro da cidade de São Paulo. Depois eu me mudei um tempo para o Rio de Janeiro, comecei a fazer uns trabalhos lá também, obras, voltei, e aí veio o Níger depois. Mas fui separado também, comecei a estudar a palavra, que é muito importante. Você está congregando em algum lugar, estudar a palavra, ter um tempo de aprendizado. Por quê? Para a gente falar menos besteira no campo, para que a gente não vá atrapalhar quem já está lá suando, sofrendo. Então é muito importante, vai um conselho já para as pessoas que almejam o episcopado ou está buscando ensinar a palavra. É muito importante que você aprenda com alguns que já estão há mais anos no caminho. Eu costumo sempre dizer uma coisa, sempre vai ter alguém que sabe mais que você, então você aprende. Sempre vai ter alguém que sabe menos que você, então você ensina. Ou seja, por mais que você estude, mesmo que você estude todos os dias a palavra, quanto mais você estudar, mais você vai saber que não sabe nada, porque é uma fonte inesgotável, porque a palavra é viva. Então o Senhor se revela através de um próprio versículo, de várias maneiras, de várias formas, e é essa a maravilha, né, desse Deus que a gente serve, porque Ele está vivo, Ele reina, né? Ele é o nosso Senhor e nos usa de várias formas. Então, é muito importante você ter um mínimo de aprendizado para que você possa depois sair ao campo, sair para se lançar, né, de 100% para qualquer local para pregar a palavra de Deus. Alexandre, hoje você é casado, a sua esposa é Giovana. Isso. E vocês trabalham junto com um projeto lá na África. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e falasse
Um pouco, Ok? como Claro. é toda essa situação sua lá? Então vamos lá. O Níger, né, que muitos às vezes pensam que é Nigéria, eu também não conhecia. Eu pensava que era Nigéria quando me falaram a primeira vez. Então o Níger ele está situado no Oeste África. Às vezes eu mostro aqui no continente africano, está ao contrário, mas dá para ver. Aqui está o Níger, no deserto do Saara, ok? Então, no Oeste África, temperaturas ali num clima desértico. No verão você pode chegar a 60, 65 graus Celsius. Você tem também o Níger ainda, pela ONU, é o último IDH do planeta, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, segundo a ONU. Você tem a dificuldade de ser um país muçulmano, 98,6%, ok? Então, tivemos várias perseguições, vários apedrejamentos nas nossas casas. Em 2015, queimaram, inclusive, a nossa base em casa, tivemos que fugir. E muitas coisas, ameaças de morte. Mas até aqui o Senhor tem nos guardado. Mas como é que aconteceu o Níger na nossa vida? Eu orei e perguntei, pedi para Deus, olha, se o Senhor tiver esse plano para a minha vida e para a minha casa, eu gostaria de trabalhar no país mais pobre do mundo, cuidando de crianças, jovens e adolescentes. E foi assim, então, o Senhor ouviu as minhas orações e nos lançou ao campo. Na minha primeira ida ao Níger foi em 2002. E de lá para cá, então, foi algo que foi acontecendo. O Senhor foi agregando filhos. Temos 19 filhos adotados, 13 netinhos. E a família é grande, fora os filhos que são agregados, né? É uma grande família, são vários projetos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que o bacana para quem está ouvindo hoje, quando fala, entra no site, por exemplo, www.agdniger.com, você vai ver projetos da área de evangelismo do esporte com mulheres, são 2 escolas de costura para mulheres. Também trabalhamos com evangelismo no presídio, no hospital, com refugiados. São 4 creches, 11 projetos de nutrição, projetos com cegos. Então a pessoa olha hoje e fala, uau, mas como é que é isso? Isso tudo foi acontecendo conforme Deus vai trazendo pessoas, parceiros, ok? Um trabalho de tijolinho, tijolinho. Não é um trabalho assim, pá, foi devagarzinho, com muita paciência, muito choro, muita lágrima. Não foi fácil, ok? Nós passamos dificuldades tremendas no início. Eu e minha esposa, para você ter uma ideia, nós dormimos durante 12 anos num quarto e banheiro dentro da base. Então, dentro da própria base, 12 anos. Então, assim, privacidade zero. Então, a gente, assim, abriu mão de muitas coisas para que hoje possa ter chegado o evangelho do reino de Deus para aquelas pessoas. E para a glória do Senhor, já estamos indo para a 2ª geração de muçulmanos convertidos. O que a gente fazia com as crianças e com os nossos filhos, eles fazem hoje com o próprio povo deles, os autóctones. Então, mas muitos anos, estão indo para mais de 18 anos, né? E então, o início disso tudo foi se lançar, e a gente começou por lá nessa primeira viagem. Tudo se deu de um início de foi uma conferência na Espanha, onde tiveram missionários de várias partes do mundo. Eu fui com a minha esposa. De lá nós descemos até o sul da Espanha, atravessamos o Estreito de Gibraltar, fomos para Marrocos. Minha esposa ficou tendo uma experiência com o povo berbere, ok? E eu fui para o Níger para sondar a terra. E de lá para cá o Senhor mudou completamente a nossa vida para a glória do Senhor. Então é coisa linda. Ô Alexandre, e essas escolas, como você falou, né, de costura, o trabalho lá, eles receberam vocês foram bem recepcionados com a chegada de vocês? Olha, quando nós chegamos, isso há 18 anos atrás era muito mais precário. Eu entendo que quando Deus tem uma direção e um propósito, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um, ok? Basta agora a gente ter esse relacionamento com o Pai para poder saber como Jesus tinha. Ele se retirava, orava,
buscava a direção do Pai, através do Espírito Santo de Deus, para saber o que fazer. Lembre que Jesus foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então nós temos que ter este exemplo de Jesus. Nós temos que pedir a direção através do Espírito de Deus para o Pai, para que a gente saiba qual é o melhor lugar para nós estarmos, que é o centro da vontade dele. Então, precisamos desse relacionamento. E o que acontece? Esse relacionamento vai fazer, primeiro, você ter intimidade com o Senhor. Segundo, procurar fazer mais a vontade dele do que a nossa. E isso só acontece quando você recebe e responde, né, a proposta de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, depois você toma a cruz e depois você segue Jesus. Então nós temos que negar as nossas vontades, os nossos desejos, para poder fazer a vontade do Pai. Então, baseado nisso, onde eu quero chegar, só para ter essa ideia, nós entendemos, e a palavra diz, que nesse relacionamento, como Jesus assim tinha com o Pai, pedindo a direção para tudo, né? Mesmo que ele ali, né, naquele momento, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, faz a tua vontade na minha vida, né? Então, às vezes nós queremos algumas coisas, mas, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Isso é que é o maravilhoso, né? A gente poder entender isso e saber que ele tem o melhor para nós. E o melhor para nós naquele momento era Níger. Nós começamos ali, só para vocês terem uma ideia, dormindo no chão. Quantas vezes eu tirei barata do rosto da minha esposa dormindo? Eu estou falando de barata, não é baratinha não, tá? É barata, barata africana. Quantas vezes a gente está dormindo naquele calor, sem eletricidade, porque acabava muito a luz. Hoje nós temos, graças a Deus, um gerador, mas na época não tinha. Tivemos que sair correndo algumas vezes na questão de porque éramos cristãos. Lá nós chegamos, ninguém sabia que eu era Paquito de Xuxa, trabalhava na Rede Globo, ninguém sabia nada disso. Eles sabiam que chegou um casal de brancos e estão falando de um amor de Jesus, querem nos dar comida, querem falar do amor de Deus e demonstrar isso. Mas em troca do quê? Qual é o interesse de vocês? Então, esse era o choque a princípio. E eles foram vendo que é amor por amor. É amar por amar. É amar como Jesus amou. Ser misericordioso como Jesus assim é. Não é? É você perdoar como Jesus perdoou. Então, a gente tem que, para fazer isso, eu tenho que negar minha vontade. Não é verdade isso? Então, a gente chegou e a graça, o Senhor derramou uma graça, né? Isso até hoje, nesses tempos agora, véspera, a pandemia, já tudo, que as coisas estavam ficando difíceis, foi o tempo que a gente mais avançou no Níger como evangelismo, né? Caímos na graça do general da prisão. Então fizemos já 2 batismos numa prisão muçulmana. Isso é um milagre, isso é milagre de Deus. Isso não tem explicação. Você ter mulheres que são oprimidas, né? Não tem voz ativa para nada, porque dentro do Islã, a mulher e criança, elas não têm voz ativa para nada, apanham, chicoteadas e uma série de absurdos. É abusivo a coisa. E pelo Islã tudo bem, é natural. E só que a gente entende que não é assim. E hoje tem 2 escolas de costura para mulheres, com cursos de 3 anos, né, autossustentável. Essas mulheres aprendem o francês, porque no Níger, na capital, falam francês, mas tem mais de 20 dialetos. Então, nós temos professoras cristãs que ensinam francês para essas mulheres, costura, higiene pessoal, ok? Também para elas aprenderem a questão de se asear, aquela coisa toda. Também, elas formam, ganham uma máquina de costura quando se formam, diploma, autossustentável para poder ajudar a sua família. Então, assim, é transformação de vida, né? Caráter, vida espiritual, moral, enfim. É a cultura do reino de Deus se instalando. A gente costuma dizer que não é a cultura da África ou a cultura do Brasil, não. É a cultura do reino de Deus que a gente tem que estar debaixo desta cultura do reino de Deus, se a gente quiser e almejar estar eternamente com Jesus. Então, assim, é maravilhoso. A chegada
não foi fácil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus nos renova a cada dia, né Alexandre? É isso aí. Ai de nós se não for, né, a direção dele em nossas vidas. Né? E eu tenho certeza que o Senhor tem te dado a direção, tem te dado direcionamento para esse projeto. Agora eu te pergunto, se as pessoas estiverem interessadas em ajudar, como é que vocês sobrevivem? Como é a sobrevivência desse projeto? Ok. Para o projeto, nós temos contas que está no site, não sei se pode pôr aí para nós e marcar, www.agdniger.com agdniger.com, e aí você pode entrar, tem as contas, todo o projeto, ele sobrevive de doações. Então, tem parceiros já conosco, tem algumas pessoas fixas, tem algumas denominações que ajudam, ok? Porque, para você ter uma ideia, hoje já passam de 1.500 crianças, jovens e adolescentes, são cerca de 80 famílias de obreiros para ajudar a tocar todos os projetos. Então, isso só no Níger. Tem na Índia também há 10 anos, lá são 100 crianças, né? E mais 7 famílias de obreiros. E, então, assim, acho que já está aí a Giovana Poi, se a senhora puder fixar, marcar para nós. Então, está aí, www.agdniger.com, e você vai estar, tem as contas tanto para a grande família quanto para os projetos todos. Então, lá está tudo explicadinho, aquilo que você quiser ajudar, que seja R$1, R$5, R$2, R$100, aquilo que Deus tocar no seu coração, mas faça com alegria, né? E também uma coisa que ajuda é vocês que estão nos vendo na live, se inscrevam nos canais da gente. Tem, por exemplo, para as crianças, tem o YouTube Turma do Xande, XAND, Turma do Xande, que é um canal infantil para os seus filhos, né? Educativo, palavra bíblica, né? Coisas de Deus, que foi algo que nessa quarentena ainda o Senhor nos direcionou para estar fazendo. Então, tem várias coisas que você pode estar ajudando, divulgando o site. Coisa maravilhosa. Amém. Eu queria deixar esse finalzinho, Alexandre, para você ficar à vontade, para trazer uma palavra, um louvor. Amém. Você toca também, isso, né? Vamos que falar Deus colocar no teu coração. E eu vou colocar também, gente, lá no meu Instagram. Okay. Eu vou colocar a conta, eu vou colocar tudo direitinho que ele pediu para colocar aqui, mas eu vou deixar lá, tudo já certo. Se vocês quiserem, pode ir lá, que eu vou colocar também. Esqueci de mostrar uma das coisas que é comum lá no deserto do Saara. Vou mostrar para você. Olha só. Ai, escorpião. Isso, é muito comum. Esse daqui é um venenoso. Olha o tamanho desse aqui. E já está morto. E é grande assim, Alexandre? Ó. Enorme. O tamanho da mão aqui, praticamente. Então, isso é muito comum, né? Nós estamos falando do deserto, né? Então, e tem várias outras coisas. Depois, futuramente, quem sabe a gente vai fazer outras lives, vai estar mostrando mais curiosidades. E eu queria deixar um texto que eu acho que eu tinha separado aqui, que é o seguinte. Ele está em Efésios capítulo 5, verso 1, que diz assim: imitar a Deus como filhos amados, né? A família de Deus, ou seja, a igreja de Jesus, é formada de discípulos de Jesus. Se não for discípulo de Jesus, não faz parte da família de Deus. Aonde que eu quero chegar? Quando diz assim que nós temos que imitar a Deus como filhos amados, quando a gente fala, eu sou um amado de Deus, é diferente de eu falar que eu amo a Deus. Se eu sou um amado de Deus, significa que Deus me ama e eu estou procurando corresponder a esse amor de Deus. Ou seja, eu estou procurando corresponder a algo que vem da parte do Senhor. E é muito diferente quando você começa a entender que a nossa vida tem que estar 100% nas mãos do Senhor, para que Ele possa direcionar a minha vida, a sua vida, a vida de todos que estão aí, né,
nos ouvindo e que vão ouvir ainda, porque essa live vai ficar para mais pessoas ouvirem, né? Depois nós vamos colocar nos nossos canais também. E queria só deixar claro uma coisa, fazer essa diferenciação. A família de Deus, ela é formada, a igreja, ela é formada por discípulos de Jesus. Porque ele disse, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a cruz e depois me siga. Um discípulo nada mais é do que um seguidor do seu mestre. Então, se eu falo que eu sou de Jesus, mas não sigo o que o meu mestre Jesus está dizendo para eu fazer, então eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Então, nós temos que pensar bem e fazer uma análise na nossa vida antes da gente pensar em fazer qualquer coisa. A gente tem que procurar a entender se estamos de fato nesse caminho do discipulado de Cristo. Ou seja, lendo a palavra, procurando seguir a palavra. Não é um caminho fácil, mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Então, meus queridos, era esse texto que eu queria deixar como uma ilustração e falar sobre um projeto também, que eu acho que é bacana a gente falar, onde tivemos uma participação de vários irmãos, sabe? Que de ministérios diferentes também, são bênção de Deus em vários ministérios. Por exemplo, o Senhor me concebeu, são 5 CDs, são 68 louvores, e 10 desses louvores são infantis, inclusive para as crianças. Mas dentro desses louvores, o Senhor direcionou algumas pessoas, alguns parceiros, como Nívia Soares, né, amiga nossa, Ana Paula Valadão, Ludmila Feber, Azaf Borba, Daniel Samuel, de Goiás, né, e outros, o Nil, que era do Dominó, que é um servo do Senhor também, meu amigo pessoal, e mais algumas pessoas para poder louvar comigo e engrandecer o nome do Senhor. Então, esse projeto se chama Para o Rei e pelo Reino. E já foi gravado, então a gente agora está aguardando para ver como é que vai estar colocando nas plataformas digitais. Então, em breve, o pessoal vai estar conhecendo um pouquinho sobre esses louvores. Mas eu queria mostrar um pouquinho de pelo menos um ou dois, um pouquinho deles. Por exemplo, tem um louvor que foi com quem participou, ele se chama Confia Nele, né? Foi um estilo meio country, texano, com sertanejo, né? Porque é uma dupla muito querida, inclusive o Samuel, não sei se souberam, sofreu um infarto há 2 semanas atrás. A gente já está fazendo um videoclipe, né? Mas ele, um dia antes da nossa live, antes de eu ir para lá, para Goiás, ele sofreu um infarto, mas já está melhor, recuperando. E nós louvamos esse louvor, Confia Nele, que é mais ou menos assim. Ó. Confia nele, abra o seu coração. Confia nele, no seu próprio bem e não. Só Jesus tem a cura e a vida. Confia nele, Jesus é a saída. Confia nele, abra o seu coração. Confia nele, no seu próprio bem e não. Só Jesus tem a cura e a vida. Confia nele, Jesus é a saída. Então, temos que confiar no Senhor, porque só Ele é a saída. Aí tem um outro louvor que é muito bacana, que se chama Deus que Provê. Esse foi com Nívia Soares, também muito querida, uma amiga nossa, uma irmã em Cristo. E esse é assim, olha só que bacana. Deus que provê, que cuida dos filhos seus, que sustenta sua
Senhor que nos dá esperança. Oh, aleluia, Santo, Santo, obedecer. E quem cuida dos filhos que sustenta sua aliança. Oh, aleluia, glória a Deus. Faz da rocha água sair. É o Senhor que nos dá esperança. Oh, aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Deus que provê, aleluia. Então, são louvores assim, né? São louvores que o Senhor nos agraciou. E eu tenho certeza que para esse momento, sabe, eu tenho comentado, esse momento está dando oportunidade, nesse momento, a gente fala da pandemia, mas das pessoas mais em casa, para poder fazer uma restauração, né, na família, na aliança com Deus, restaurar pais e filhos, né? Um tempo maior de comunhão, um tempo maior de você aprender, né, essa questão de pôr em prática com a própria família, né, o evangelho do reino de Deus, né? Porque nada mais é, a gente costuma falar que o homem, quando pecou, ele quis reinar no seu próprio reinado, no seu próprio mundinho. E a proposta do reino de Deus é você estar debaixo desse rei, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para isso acontecer, para Jesus reinar sobre nós, você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, morte diária, para você submeter à vontade 100% do Pai, como era lá antes do pecado no Jardim do Éden, né? Antes do pecado era 100% Adão e Eva ali, debaixo do reino e do comando do Pai. Mas aí o homem pecou e isso vem até nós. Então que a gente possa submeter a palavra do Senhor, se submeter de todo o coração e poder olhar para Jesus, porque a própria palavra diz que aquele que diz, que fala que é do Senhor Jesus, que é de Deus, que é da família de Deus, procure viver como Jesus caminhou na terra. Então, meus queridos, queria finalizar, dá tempo ainda? Um último louvor? Dá sim, pode ficar. Pequenininho, já que nós estamos falando de Salvador, né? Deus de milagre, faz o cego enxergar. Deus de milagre, paralítico andar. Deus de milagre, leproso purifica. Deus de milagre, e da morte traz pra vida. Deus de milagre, faz o cego enxergar. Deus de milagre, paralítico andar. Deus de milagre, leproso purifica. Deus de milagre, e da morte faz a vida. Eu não posso imaginar minha vida sem Jesus. Porque sem Jesus em nós não temos vida. Deus de milagre, faz o cego enxergar. Deus de milagres, paralítico andar. Eita glória! Deus de milagres, glória a Deus. Purifica. Deus de milagre, e da morte traz pra vida. Eita glória a Deus de milagre, aleluia.
Esse é o Deus de milagre. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Alexandre, eu quero deixar para você o versículo que diz assim: as Amém. coisas que o ouvido nunca ouviram e o que os olhos nunca viram, que jamais penetrou no coração, na alma, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Eu quero deixar para você esse versículo e declarar sobre a tua vida, né, a paz, a graça do Senhor. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, você vai prosperar junto com a Giovana. Você é um Amém. filho amado, querido do Pai. O Pai te Aleluia. chamou para grandes obras, né, naquele lugar. Pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas através da tua vida, da vida da tua esposa. Que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor envie anjos ministradores para estar ministrando a tua vida, o corpo, a alma e o teu espírito, ativando cada vez mais a tua identidade de filho, te levando a lugares que você nunca imaginou, para alcançar vida, para fazer diferença neste reino do nosso Pai. Que a graça do Senhor, a prosperidade do Senhor venha sobre a tua vida, sobre cada projeto desse, que o Senhor venha te dar sonhos, que o Senhor venha trazer revelações novas ao teu coração para alcançar mais vida, que você seja um agente de milagre no reino do nosso Pai, e fazendo a diferença, que é onde você coloca os teus pés, aonde você chega, você leva a presença do nosso Pai. Isso é viver a vida de Jesus, é o estilo de vida de Jesus. E você decidiu viver esse estilo de vida. Você decidiu viver e fazer a vontade do Pai. E o Pai, ele vai te honrar sim. O Pai, ele vai te honrar sim. Nos mínimos desejos do teu coração. O Pai, ele vai suprir. Porque o nosso Pai, ele é um Pai abençoador. E ele se agrada muito e vê o servo dele com o coração desta forma, voltado para fazer a diferença no reino dele. Que o Espírito Santo de Deus te visite poderosamente, trazendo a paz, a graça, o refrigério, o espírito de fortaleza sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Só tenho que agradecer, eu recebo essa palavra na minha vida, na nossa casa, nossos filhos, nossos netos, os parentes, a todos os amigos, a equipe de obreiros. Lembrando que ninguém faz nada sozinho. Nós não podemos estar desconectados do corpo de Cristo, né? O Senhor, ele utiliza cada um de uma maneira, uns para intercederem, outros para estarem indo ao campo quebrando pedra, outros para estarem ajudando financeiramente. É todo um trabalhar de Deus, é o Senhor que dá o crescimento. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar, que nada é nosso, tudo é do Senhor. O projeto de Níger, Índia, Brasil é do Senhor. Nós fazemos parte de um grande sonho e projeto da implantação do reino de Deus aqui na terra, como no céu, que é assim a proposta que o próprio Senhor Jesus disse, né? E lembrando que nós temos que ser igreja em qualquer lugar que estivermos. O pessoal pensa, nós viemos do Níger, saímos no último dia antes de fechar o aeroporto, isso em março, 17 de março, pegamos o Covid no voo para o Brasil, tá? Já negativamos. Eu peço oração pela minha esposa, que ainda está com alguns sintomas. Ela ficou com algumas sequelas, ok? Não está sentindo o cheiro ainda, né? O olfato. O aeroporto não abriu ainda do Níger e retornaremos para o campo assim que tiver 100% a saúde de Giovana e abrir o aeroporto lá. Enquanto isso, o que eu quero dizer? Começamos um projeto, tive fome, uma campanha, e me deste de comer. Apareceu ao contrário aí, mas tive fome e me deste de comer. Próprio texto do Senhor em Mateus. Eu faço parte. Então, aqui no Brasil, depois que eu já negativei, nós começamos a abrir, são mais de 16 pontos de pregação da palavra, doação de cestas básicas. As pessoas podem doar, quem está nos vendo, né? Tem as contas, ou financeiramente, ou em algum ponto que já tem no site também, para entregar alimentos ou brinquedos, roupas, marmitex. Então, o projeto tomou um volume e a gente está podendo
ser igreja também aqui no Brasil. Então, mesmo que a gente abra o campo, a gente retorne para o Níger, são mais de 16 projetos já aqui em favelas, embaixo das pontes, com mendigos, necessitados, órfãos, viúvas, que foi assim que o Senhor disse. Então, vai continuar no Brasil, né? E queria só falar que a gente não está de férias, né? A gente está trabalhando para o Senhor e aguardando o propósito do Senhor. E quando Ele quiser, nós retornaremos para o campo da África. Amém, amém. E vai prosperar tudo aquilo que você colocar a mão, em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês que quinta-feira que vem, a gente, no Instagram das Mulheres Fortes e Corajosas, vamos ter o Alexandre falando mais um pouco, juntamente com Giovana, a esposa dele. E vai ser uma bênção, sim. Vão lá, quinta-feira, aguardo vocês com todo carinho, com todo amor, esperando cada uma de vocês. E dizer ao Alexandre, muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ver Deus na tua vida, né? Eu posso olhar e dizer assim, verdadeiramente, o Pai é aquele que transforma. Amém. Verdadeiramente, o Pai é aquele que cuida, né? E Ele tem cuidado de você e transformado a sua vida de forma poderosamente para que você possa impactar e transformar outras vidas. E isso que nos faz feliz, em saber que o nosso agir, a nossa forma de ser, né, estamos impactando outras pessoas, porque eu e você somos geradores de vida, né? Somos geradores de vida, e onde a gente chegar, algo diferente tem que acontecer, porque a vida de Deus está sobre nossas vidas. Queria agradecer Amém? também o Elton, lá Sim, que fez amigo. o contato do Nalente, Isso. né? Um beijão, um abraço, muito querido, fez essa ponte maravilhosa pra gente. Deixar um abraço para ele, o pessoal do Nalente, né, do programa, e de coração para ele, para a Thalita também, que também já estamos conectados. Sim, já. continuidade. E para todo mundo, né? Pessoal, se inscreva no nosso canal, passe a seguir, né? E que Deus abençoe, divulgue, participe. Quinta que vem nós vamos estar juntos, né? É quinta-feira, né? Junto, isso. Quinta-feira, dia 30. Às 19 horas, correto? 19 horas. É isso aí, nós vamos estar juntos. No Instagram da Mulher Forte e Corajosa, vou estar com esse casal de Deus. A Giovana vai estar junto, sobre... ela manda um abraço para todo mundo e aí ela vai estar junto, aí ela vai falar bastante também. Eu quero deixar um abraço para a Giovana, não conheço, mas eu já amo do fundo do meu coração, e a você também, estamos juntos, né? E Deus no comando de tudo. Então, Um forte abraço meu, da Thalita, de toda a revista. E em breve também vai ter matéria dele. Eu vou falar, viu? Vai ter algumas matérias dele em nossa revista e você vai poder acompanhar esse projeto de perto. Um abraço para o pessoal lá da Itália. Grazie mille. Cosa facciamo? Un bacio. Amém, amém. E eu vou estar colocando também algumas fotos dos projetos dele lá na África, lá no nosso Instagram. Obrigado. Um cheiro, meu filho. Deus te abençoe poderosamente. Um cheiro. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Deus abençoe. Gente, quando Jesus entra, Jesus faz a diferença. Né? Quando Jesus ele entra para fazer diferença. E ele faz diferença, sim. Quando eu convido, quando eu deixo esse Pai... preencher o vazio da minha alma. Quando eu entrego o volante da minha vida a esse Pai, ele faz diferença. Seja a diferença na vida do teu irmão. Seja diferença. Leve essa diferença na vida do seu irmão. Porque nós somos cartas vivas do Evangelho do Pai. Né? O Evangelho de Jesus é um evangelho muito simples. Jesus era simples, mas aonde ele chegava, ele fazia diferença. Jesus era um homem simples, mas onde ele chegava, ele fazia diferença. E que a minha vida, e que a tua vida, e a vida de todos nós, né, possamos levar a diferença, ser exemplos de Jesus aonde a gente chegar.
Que Deus assim abençoe cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos. Eu quero abençoar a vida de todos os enfermeiros, de todos os médicos, de todos esse povo que está aí na frente dessa pandemia, trabalhando, né? Que o Senhor venha visitar e levar um reforço espiritual na vida de cada um deles. Um forte abraço, Jussi. Um beijo, minha nega. Tanta gente legal aqui. A Gisele, pastora Eliana, Tânia. Tanta gente legal aqui. Lore. Tanta gente. Gente, muito obrigada. Pastor Marcelo, Jussi. Todos vocês, um forte abraço. Que Deus assim abençoe. Thalita, cada um de vocês. Que a paz e a graça do Senhor venha invadir o teu ser na autoridade do nome de Jesus. Amém. Um forte beijo.